Bom dia, amada igreja do Senhor. Esse bom dia está fraco. Bom dia, amada igreja do Senhor. Amém. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu vou perguntar a vocês. Qual é o propósito para a sua vida? Você já se fez essa pergunta? Qual é o propósito para a minha vida? Porque nós sabemos que na nossa vida nós temos um propósito. Perante a sociedade, em tudo que nós fazemos, nós temos um propósito para tudo aquilo que nós fazemos. Mas qual é o propósito para a minha vida como um servo, como um discípulo do Senhor? Você já se fez essa pergunta? Não. E o Senhor Jesus, na sua infinita sabedoria, Ele nos ajuda, né, a obter essa resposta através das parábolas. Através de parábolas, o Senhor, Ele nos ajuda a obter essa resposta, em saber qual que é o propósito da minha vida como um servo, como um discípulo do Senhor. Eu peço que os irmãos me acompanhem, uma leitura, Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui Jesus ele se compara a uma videira, onde nós somos os ramos. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Todos nós sabemos que uma árvore, né, frutífera, se há um processo para que ela possa dar frutos. Não é simplesmente você plantar a árvore e largar ela lá. Todos nós, aqueles que gostam de cultivar alguma coisa, assim como eu, né, eu sei que tem alguns irmãos aqui que também gostam de cultivar, é esse processo, se tem um processo. Não é simplesmente deixar a árvore lá. Ela vai produzir, mas não vai ser aqueles frutos agradáveis, né? Um bom exemplo, um exemplo. Alguns irmãos aqui já foram na minha casa e sabem que eu tenho, no fundo da minha casa, eu tenho um pé de amora e um pé de romã. E o meu pé de amora, ele produz todo ano ele produz, né? Mas um detalhe que eu andei observando: o ano que eu não podo o meu pé de amora, que eu não limpo, ele produz, mas os frutos são menores e menos doces. Mas o ano que eu faço a limpeza do meu pé de amora, que eu podo os galhos, aqueles que não produzem, né, eu observo que os frutos são maiores e bem mais doces, né? E é assim que o Senhor faz em nossas vidas também. Nós produzimos, mas o Senhor, Ele vem nos limpando a cada dia. A cada instante de nossas vidas como um servo, Ele vem nos limpando, para que possamos produzir, para que possamos dar frutos, né? Aqueles frutos bonitos, né? E é isso que o Senhor está dizendo quando Ele nos compara a ramos da videira, né? Jesus, Ele é a videira verdadeira,
e nós somos os ramos. Jesus, ele é o tronco da árvore, né? Ele é o caule, aquele que nos fornece a seiva, os nutrientes para que possamos dar frutos, para que possamos produzir. Mas nós temos que cumprir aquilo que o Senhor nos determina também, né? Ele nos limpa, nós estamos na videira, mas nós temos que estar unidos a essa videira. Nós temos que estar unidos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. Nós temos que dar fruto para não ser cortados. Nós temos que dar frutos. E o ramo que já está produzindo, ele limpa. Ele limpa. Ele poda para que ele possa dar mais frutos. Né? Estamos dando frutos? Uma pergunta para a gente refletir. Nós estamos dando frutos? Como nós estamos dando frutos? E o Senhor, ele nos instrui. O Senhor nos mostra se nós estamos dando os frutos ou não. Estamos reunidos como igreja. Estamos participando das atividades que nós temos, dos grupos de estudos. Nós estamos na videira e Ele vem nos limpando para que nós possamos dar frutos. No versículo 3, o Senhor diz: vocês que já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado, nós já estamos limpos, porque aceitamos o Evangelho do Senhor, aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador em nossas vidas. Nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Já começamos a produzir, a partir deste momento, já começamos. E Ele vem nos limpando, desde o dia que saímos dessas águas, das águas do batismo. Ele vem nos limpando, Ele vem nos purificando, tirando tudo aquilo que nos atrapalha a produzir, a dar frutos. E é assim que Ele age em nossas vidas, é assim que Ele tem agido. Desde o primeiro dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. No versículo 4, o Senhor diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O que Ele está querendo dizer com esse permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês? Estejam unidos a mim, estejam unidos à videira verdadeira. E como estar unidos na videira? Como estar unidos ao Senhor Jesus? Como que está a nossa união, a nossa conexão com Deus? Como está a nossa conexão com Jesus? São perguntas, né, que nos fazem refletir. Nós temos que refletir a cada dia, a cada instante. Como que está a minha conexão? Como que está a minha união? Eu preciso pensar nisso. É muito fácil falar que eu estou unido, né? Que eu estou conectado. Mas eu tenho que refletir em tudo aquilo que eu faço, nas minhas atitudes, como que eu me porto perante a sociedade, como que eu me porto perante aos meus irmãos. E é isto que vai nos limpando também. São essas reflexões que nos ajudam, né, a pensar como que está a minha conexão. E
No versículo 4, continuando no versículo 4, ele também, né, ele nos dá essa condição, ele nos dá uma condição para que possamos dar frutos. Nós temos que permanecer. Estamos permanecendo? Nós temos que permanecer unidos à videira. Permaneçam em mim e eu permanecerei a vocês. Como o ramo não pode produzir frutos por si mesmo, para que possamos continuar dando frutos, temos que permanecer na videira. E se por algum motivo, se por alguma razão, nós acharmos que somos um ramo forte, bonito, que estamos dando aquele fruto graúdo, doce, né? Que não precisamos estar ligados à videira, né? Que já somos autossuficientes, né? Que sabemos tudo, o Senhor, Ele nos adverte, o Senhor nos dá uma advertência. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, 1 Coríntios 10, 12 diz: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado, se você pensa que você não precisa estar conectado, que você já é autossuficiente, cuidado. Nós temos que meditar. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Mas não somente de mim, mas dos nossos irmãos também. Porque todos nós fazemos parte de uma única videira, que é o Senhor Jesus. Todos nós somos o ramo de uma única videira, que é o Senhor Jesus. Então, o meu problema é o seu problema. O seu problema, a sua dificuldade é a minha dificuldade. Você não está sozinho. Nós estamos unidos numa única videira. E todos nós temos que nos auxiliar, para que todos nós possamos dar frutos, para que todos nós possamos frutificar. Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar como costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não deixem de congregar. Não deixe de congregar como costume de alguns. Procure estar em comunhão com seus irmãos, congregando, prestando culto de adoração. Isso é importantíssimo. Estaremos ligados à videira. Ainda no versículo 4, o Senhor diz que o ramo por si só não pode dar frutos. Temos que permanecer na videira. E sabemos que a videira é o Senhor Jesus. Temos que permanecer conectados, unidos ao Senhor Jesus. Se queremos dar frutos, nós temos que ser íntimos de Jesus, nos alimentar da seiva que Ele nos fornece, que é a palavra dEle. Nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor. Constantemente, ela tem que fazer parte de nossas vidas. É ela que nos fornece todos os nossos nutrientes. Agora cabe a nós aproveitar as oportunidades que temos de estar conectados, de aprender mais da palavra do Senhor. Nós temos que aproveitar todas essas oportunidades para nos tornar mais íntimos do Senhor, de nos preparar para dar razão da nossa fé. Nós temos que nos preparar para dar razão da nossa fé e nos perguntar individualmente: eu estou preparado para dar razão da minha fé? Eu estou preparado para dar razão da minha fé? É essa pergunta que nós temos que fazer.
porque nós só vamos estar preparados para dar razão da nossa fé, para dar razão por que nós servimos ao Deus que nós não vemos, se nós estivermos conectados com o Senhor, unidos à videira. Só assim nós estaremos preparados. Caso nós tenhamos dúvidas se estamos preparados para dar razão da nossa fé, eu sugiro que nós comecemos a nos preparar, para não incorrer o risco de se enquadrar no versículo 6. Acompanhe comigo o versículo 6, João 15, 6. Vamos meditar nesse versículo, João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Se nós não permanecermos unidos ao Senhor Jesus, seremos lançados ao fogo, porque seremos como um ramo que não dá frutos. Seremos como um ramo que não dá frutos. E o Senhor, Ele corta. O Senhor, Ele corta e lança ao fogo. E não é isso que nós queremos. Como o nosso irmão Bruno, no cântico, que bom será ouvir muito bem. O Senhor, no grande dia, que Ele vier buscar a sua igreja, que bom será ouvir muito bem. E que bom será encontrar toda a irmandade unida a essa videira, e o Senhor dizer em alta voz: que bom que vocês produziram, que bom que vocês deram frutos. Irmãos, nós temos que estar ligados à videira. Nós não podemos nos afastar do Senhor. Pelo contrário, tudo aquilo que tenta nos afastar do Senhor, nós temos que cortar de nossas vidas. Às vezes é doloroso, às vezes vai doer. Mas se nos afasta do Senhor, nós temos que tirar de nossas vidas. Porque nós somos os servos do Senhor, nós somos os seus discípulos. Se declaramos que somos os seus discípulos, nós temos que estar preparados para servir ao Senhor com toda dignidade e fidelidade. Porque Ele foi fiel até o fim e continua sendo fiel. Deus, Ele tem sido fiel conosco. Tanto é que Ele entregou o seu Filho por nós. Ele entregou o seu Filho para padecer naquela cruz por nós, pelos nossos pecados, pela minha falha, por nossas falhas. Um amor que nós não conseguimos mensurar. A maior parte de vocês aqui é pai, né? Tem seus filhos. Imaginem um pai entregando o seu filho, puro, limpo, sem nenhuma marca, sem nenhum pecado. E foi isso que Deus fez por nós. Foi isso que Deus, Ele fez. Entregou o seu Filho por nós. Um amor que nós não conseguimos mensurar. Então, se dizemos, declaramos que somos os seus filhos, que somos os discípulos de Jesus, nós temos que estar preparados. Nós temos que entregar completamente ao Senhor. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor, nós temos que podar. Vamos podando. Me afasta do Senhor, poda. Eu estou perdendo a minha conexão com o Senhor, poda. E assim nós vamos dar frutos. Vamos frutificar. E é isso
que o Senhor deseja para nós. É isso que o Senhor quer. Então, a resposta, né, para a pergunta: qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito da minha vida como um servo, como um discípulo do Senhor? Frutificar. Nós temos que produzir os frutos que agradam ao Senhor. Como identificar esses frutos? Como identificar esses frutos que agradam ao Senhor? Nossa resposta está aqui. O Senhor nos mostra qual que é o fruto que agrada a Ele. O Senhor nos mostra aquilo que Ele deseja. Se nós estamos ligados à videira, se nós estamos conectados com o Senhor, nós vamos ter condições de identificar qual é o fruto que está agradando ao nosso Pai. Como eu sempre gosto de falar, não é simplesmente ler. Eu gosto de falar. A Bíblia, ela não foi feita simplesmente para lermos, para uma leitura cotidiana. Não. A palavra de Deus, ela foi feita para a gente estudá-la. Nós temos que estudar. Somente nos dedicando ao estudo da palavra do Senhor é que nós vamos conseguir identificar quais são os frutos que Ele quer que nós produzamos. É isso que Ele deseja. E para isso Ele deixou a palavra dele escrita para nós. Hoje nós temos o nosso manual, que é a palavra do Senhor. Só assim nós vamos conseguir identificar quais são os frutos que o Senhor quer que nós venhamos a produzir. É isso que o Senhor quer. É essa a resposta. Meus irmãos, que possamos todos nós estar unidos a essa videira, que possamos produzir os bons frutos, que todos nós possamos ter condições de dar razão da nossa fé, de dar razão o porquê que nós servimos a um Deus que nós não vemos. Estejamos todos unidos. E quando o Senhor vier em toda a sua glória, buscar a sua igreja, a tua santíssima igreja, que Ele encontre todos os irmãos unidos a uma única videira, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que Ele diga: muito bem, muito bom, meus filhos amados. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que possamos meditar nas palavras do Senhor. Possamos meditar nessas palavras e que possamos começar a podar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos perturba. Deixemos o Senhor agir em nossas vidas. Oportunidade nós estamos tendo. Nós temos oportunidade. Basta nós saber o que nós vamos fazer. Eu vou aproveitar essas oportunidades? É isso que nós devemos pensar. Estou aproveitando essas oportunidades? Vamos refletir sobre isso. Que Deus abençoe a sua igreja e que o Senhor se agrade dos frutos que nós estamos dando. Amém?